Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. E Pedro a chamou de geração eleita. 1 Pedro 2,9. Nessa lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a Igreja de Deus. Veremos o que a Eclésia, a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Eu sou o professor Daniel Ramos e esse é o primeiro trimestre de 2024 EBD Adultos. Primeiro tópico: o povo de Deus na Bíblia e na história. O termo hebraico kahal é usado para referir-se a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia ou um ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, kahal é descrito como povo reunido. Deuteronômio 4:10. Congregação do povo, Juízes 20, verso 2. Multidão, 1 Samuel 17:47, na Nova Almeida atualizada. Congregação, 1 Reis 8:22. Congregação de Israel, em 1 Crônicas 13:2. Grande ajuntamento, Neemias 5:7. O termo carralo, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou se reunia, tanto com fins culticos ou não. No Novo Testamento, o termo eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça, uma nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Efésios 3:6, Atos 20:28, Apocalipse 5:9. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Atos 12, verso 5, 13, verso 1. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo, povo adquirido pelo sangue. Mateus 16, verso 18. Dessa forma, o uso paulino de eclésia para suas epístolas designa sempre a comunidade de salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, 1 Coríntios 1:2, ensinando as igrejas, 1 Coríntios 7:17, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja, 1 Coríntios 14, 4, 5, 12, 19, 23, 28, 33, 34 e 35, e dando diretrizes à igreja, 1 Coríntios 16, verso 1. Na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma no século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito de uma igreja ou de que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos que a igreja, como corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento da sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus. Efésios 1, 22, 23,
capítulo 2, verso 22, Hebreus 12, verso 23. O segundo tópico da nossa lição, a igreja como criação divina. A igreja como ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Efésios 3, 3 ao 6. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus faz com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5, verso 25. A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4:4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu de forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, portanto, não é citada no Evangelho de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua essência, mas como um evento futuro, em Mateus 16:18. A igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que havia de salvar. Atos 2:47. Dessa forma, a igreja, que existia apenas no coração e na mente de Deus, se torna uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Atos, capítulo 2, verso 1 e 2. No terceiro tópico, o autor vai dizer que a igreja é uma comunidade dos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Atos 2:38. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente nesse sentido da palavra grega metanoel, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram as suas vidas transformadas. Selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então, passamos a fazer parte dela. É exatamente disto que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, verso 13. O batismo de Cristo e do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo,
Um batismo de capacitação, Atos 1:4. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. 1 Coríntios 12, verso 13. Conclusão. Nessa lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, um grande privilégio é fazer parte da igreja, o corpo de Cristo.